Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 18 de novembro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Pacto pela governança é firmado entre Presidência da República, governadores e TCU. Veja o que está previsto para esta semana nas duas CPIs da Petrobras, a do Congresso e a do Senado. Comissão de Ciência e Tecnologia discute esta manhã o programa espacial do país. Deve ser votado hoje em comissão do Congresso o relatório da MP que flexibiliza a obrigatoriedade de farmacêuticos em drogarias pequenas. E estudantes do programa Jovens Senadores recebem hoje premiação do concurso de redação da Casa. O Congresso Nacional, a Presidência da República, o Tribunal de Contas e os 27 governadores eleitos firmaram nesta segunda-feira um pacto pela governança. O TCU e os Tribunais de Contas dos estados identificaram os principais desafios que os governadores eleitos vão enfrentar a partir do dia 1º de janeiro. Na saúde, 81% dos hospitais não têm pessoal suficiente. Na educação, 69 mil professores estão em outras funções. Na segurança, 68% das polícias não se comunicam com as corporações de outros estados. Na Previdência, há risco de descontinuidade nos serviços do INSS. E na infraestrutura, 73% dos projetos em energia elétrica estão parados por falhas nos projetos. Esse é o único sentimento que nos move. O desejo de um pacto pelo Brasil, um pacto pela boa governança. Estamos convencidos de que o Brasil precisa desse diálogo. Se quisermos almejar algum futuro para as nossas instituições, para os nossos filhos e netos. O vice-presidente da República, Michel Temer, e o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, abriram o seminário Pacto pela Boa Governança, um retrato do Brasil. O senador Antônio Aureliano representou o presidente Renan Calheiros. O senador Rodrigo Hollenberg, do Distrito Federal, assinou a Carta de Brasília pela Governança em nome de todos os governadores eleitos em outubro. No texto, o TCU, a União e os estados se comprometem a aperfeiçoar a administração pública e o desenvolvimento integrado do país. Nós temos a ideia, alguns de ideia equivocada, de que o Tribunal de Contas, as Cortes de Contas só ficam com o chicotinho, mas o Tribunal de Contas tem um papel muito firme na formulação, na prevenção da prática de ilícitos administrativos. Durante o evento, o vice-presidente da República e o presidente do Tribunal de Contas da União comentaram os últimos desdobramentos da Operação Lava Jato. No fim de semana, a Polícia Federal prendeu executivos de 8 empresas contratadas pela Petrobras. São suspeitos de corrupção e pagamento de propina. Se as empreiteiras forem consideradas inidôneas, não poderão mais ter contratos com o governo. O impacto tem que ser avaliado, porque, na verdade, tem muitas grandes empresas envolvidas. Claro que se transformar todas em inidôneas, boa parte das obras que estão andando no país poderão não continuar. O ideal seria repactuar, ou seja, aquilo que está acima do preço, nós já encontramos uma série de sobrepreço nas obras mais importantes, como Refinaria Abreu Lima e outras, seja feita uma repactuação dos preços que estão acima e aí possam ser concluídas as obras, não podemos parar as refinarias que são importantes para o país. O que eu penso é que pode haver uma repactuação para eliminar os eventuais exageros, um primeiro ponto, ou um segundo ponto é que eventual inidoneidade se dê em relação ao futuro e não em relação ao contrato atualmente existente. O governo está tranquilo em relação a essa apuração? O governo está tranquilo? Como é que o governo vê isso? Tranquilíssimo, não apenas tranquilo, como incentivando. Você sabe que a competência da Polícia Federal é de um lado, o Ministério Público de outro lado, o Congresso Nacional de outro lado, fazendo CPI, não é? De modo que o governo está tranquilíssimo. E todas as palavras da presidenta e de todos os órgãos do governo é no sentido de incentivar as apurações. A presidente da Petrobras, Graça Foster, anunciou 66 medidas que estão sendo tomadas para melhorar a gestão da estatal. Entre elas, a criação da diretoria de governança, o ressarcimento de recursos desviados e a contratação de 2 auditorias externas. A Petrobras tem 2 ex-diretores entre os investigados pela Operação Lava Jato.
Aqui no Congresso, as 2 CPIs que investigam a Petrobras têm reuniões marcadas para esta semana. Na quarta-feira, a comissão parlamentar, formada apenas por senadores, pode votar pedidos de informações a empreiteiras contratadas pela estatal. Na CPI, que reúne senadores e deputados, a pauta inclui a convocação de executivos presos no fim de semana. A CPI mista da Petrobras tem 2 reuniões marcadas esta semana. Na quarta-feira, uma audiência pública vai debater o sistema de contratações da empresa. Representantes da Petrobras, da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal estarão presentes. Já nesta terça, a CPMI tem uma pauta extensa de requerimentos para serem votados. Entre eles, a convocação de dirigentes de empreiteiras e do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, que foram presos pela Operação Lava Jato. O pedido de depoimento dos representantes da Queiroz Galvão, da Mendes Júnior, da Camargo Correia, da IESA e da Engervix foram apresentados antes da operação deste final de semana. Depois dos fatos ocorridos, dessa onda de prisões, das revelações novas que surgiram, a base governista não terá mais a menor condição política de barrar a convocação dessas pessoas. Nós vamos insistir nessa convocação. Eles barraram na semana passada, mas nós vamos voltar à carga nessa semana. Nós fazemos um outro debate. Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que aquele que está indiciado não tem a obrigação de falar. Tem o direito constitucional de ficar calado. E deixamos de trazer o Alberto Youssef exatamente por isso. E tenho clareza de que simplesmente transportar de um ponto para outro um preso, eu entendo que esta não é a melhor forma de investigar. A Comissão Mista de Orçamento tem várias reuniões marcadas nesta semana. Um dos assuntos em pauta é o projeto que muda a meta de economia do governo para pagar os juros da dívida pública neste ano. A matéria tramita com um calendário especial para acelerar a votação. O prazo para senadores e deputados apresentarem emendas terminou nesta segunda-feira. E hoje, o senador Romero Jucá lê o relatório que pode ser votado ainda nesta semana na comissão e ficar pronto para o plenário do Congresso. A implantação do primeiro satélite geoestacionário brasileiro e o programa espacial do país são o tema da audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, daqui a pouco, às 8h30 da manhã. A ideia de discutir o programa espacial surgiu exatamente porque nós somos responsáveis pela elaboração do relatório de avaliação do Programa Nacional de Banda Larga. O Programa Nacional de Banda Larga depende do satélite geoestacionário de defesa e comunicação, que será colocado em órbita em outubro de 2016. E ao tentar obter maiores informações sobre esse satélite geoestacionário, a gente percebeu que tem uma série de demandas que envolve todo o programa espacial brasileiro, né? O próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem um grande acúmulo de estudos a esse respeito, já tem know-how, digamos, de construção de satélites e de colocação em órbita de satélites, né? E todos os outros organismos que tratam do programa espacial brasileiro. Na Comissão de Educação, um dos itens na pauta é o projeto que muda a lei de responsabilidade fiscal para excluir o pagamento de professores dos limites de gastos do Fundeb. O objetivo é possibilitar o aumento salarial desses profissionais. A reunião está marcada para as 11 horas. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Ampliar a participação de empresas ou capitais estrangeiros nos serviços de assistência à saúde. É o que estabelece um projeto que está na pauta desta terça-feira da Comissão de Assuntos Econômicos. Seriam incluídos no rol dos serviços já autorizados os laboratórios de análises clínicas e genética humana, os serviços de fisioterapia, de diagnóstico por imagem e os hospitais gerais, inclusive os filantrópicos. A ideia é permitir a entrada de novos recursos financeiros no setor, o que poderia baratear os preços da assistência à saúde. O substitutivo do senador Vital do Rego, que vai ser analisado pela comissão, elimina algumas vedações previstas no projeto original do senador Flecha Ribeiro, como, por exemplo, a proibição de que essas empresas atuassem em serviços de cirurgia cardiovascular, quimioterapia, transplantes e bancos de órgãos. Também na pauta, um projeto que proíbe as instituições financeiras de realizar débitos em conta sem a prévia autorização do cliente.
O objetivo é proteger o consumidor daqueles débitos automáticos supostamente autorizados por telefone, mas que não teriam passado por qualquer verificação do banco junto ao correntista. Na primeira parte da reunião, os senadores analisam e votam as 40 emendas da comissão ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias. As emendas aprovadas serão depois encaminhadas à Comissão Mista de Orçamentos. A CMO, aliás, tem reunião marcada para o início da tarde de hoje, quando está prevista a apresentação do relatório do senador Romero Jucá sobre a LDO. O documento já deve incluir a mudança na meta do superávit, que é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. André? Obrigado, Mariana. A comissão mista que analisa a medida provisória 653 vota hoje às 2h30 da tarde o relatório final. A MP regulamenta as atividades farmacêuticas. O repórter Paulo Acrísio tem as informações. A lei aprovada pelo Congresso em agosto deste ano previa, para cada farmácia, no horário de funcionamento, um farmacêutico com diploma de nível superior. Mas a medida provisória 653, editada logo em seguida pela presidente Dilma Rousseff, flexibilizou essa exigência, admitindo, nas localidades mais distantes, o prático de farmácia. A comissão mista que analisa a medida provisória sob a presidência da senadora Vanessa Graziotin se reúne nesta terça-feira para discutir e votar o relatório do deputado Manuel Júnior. Defensores dos direitos humanos cobraram punição aos casos de racismo no futebol e pediram que os clubes façam campanhas contra o preconceito. O assunto foi debatido em audiência pública no Senado nesta segunda-feira. Vários casos de preconceito racial em jogos de futebol marcaram o ano tanto no Brasil quanto no exterior. Da banana atirada contra o brasileiro Daniel Alves, jogador do Barcelona, ao caso do goleiro do Santos, Aranha, que foi chamado de macaco num jogo contra o Grêmio. Você animaliza o indivíduo, né? Você desconstrói essa pessoa enquanto pessoa humana, você reduz essa pessoa a uma condição de inexistência na sociedade. Essa ofensa, ela é gravíssima do ponto de vista que fere a dignidade de todos os homens e mulheres negros desse país. Em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, que debateu o racismo no futebol brasileiro, o vice-presidente do Grêmio explicou que o clube vem promovendo ações educativas de combate ao preconceito e disse que a eliminação da Copa do Brasil foi uma condenação injusta. Um clube de 8 milhões de torcedores, todos punidos pela ação de 4 pessoas. Há uma permissividade muito grande no futebol dessa agressão mútua. E aqui destaco não só a questão da raça. Isso era normal nos campos de futebol no Brasil. Hoje, quando nós nos escandalizamos com um ou outro fato, é sinal que nós já evoluímos bastante. Para a representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, casos de racismo devem ser punidos de forma pedagógica. Vai participar de atividades do movimento negro, vai ministrar curso de combate ao racismo, vai ministrar o curso da Lei 10.639. Eu acredito que essas coisas que devem ser feitas, porque é a questão de a política pedagógica da sanção. Aquele torcedor que vai ao campo, que ele vá para se divertir, que ele vá para torcer, não é matando, agredindo, espancando, ofendendo, que você vai melhorar a qualidade dos jogadores. A Lei 10.639, citada pela representante da Secretaria de Direitos Humanos, é a que tornou obrigatório nas escolas o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. O Senado recebeu nesta segunda-feira os 27 jovens senadores de 2014, estudantes de escolas públicas que venceram o Concurso Nacional de Redação e que agora vão aprender na prática como funciona o Poder Legislativo. A sala da Comissão de Constituição e Justiça foi o palco do primeiro contato deles com o Senado. Estudantes de escolas públicas de todo o país estavam cheios de expectativas. Nós vamos realmente conhecer as atribuições de um senador, porque vejamos que o Senado ele tem grande importância na composição da democracia brasileira. Mais do que aprender, os jovens senadores de 2014 querem contribuir. Cada representante está aqui para isso, né? Para representar os problemas e a carência do seu estado, né?
e propor projetos para que melhore. O programa Jovem Senador foi criado em 2011. A cada ano, os vencedores do concurso de redação do Senado nos estados e no Distrito Federal vêm aprender sobre o processo legislativo durante uma semana. Lições que eles levam de volta para casa. Uma estudante do estado de Pernambuco, ela veio aqui, passou uma semana conosco e ela saiu super incentivada, né? Saiu realmente com a vontade de mudar. Então ela chegou para o coordenador do estado e falou o seguinte: eu não quero um escritório, eu não quero um telefone, eu não quero nada, só me dê esperança de mudar. E o programa pode comemorar um feito histórico em 2014. O plenário do Senado aprecia esta semana 2 projetos criados por jovens senadores em 2012. Um que institui o reforço escolar antes do fim do ano e outro que altera a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para exigir professores qualificados nas escolas de ensino fundamental e médio. Nesta edição do Jovem Senador é a primeira edição onde possivelmente conseguiremos casar a passagem dos estudantes aqui no Senado Federal com a aprovação em plenário de um desses projetos de edições anteriores. Ficarei muito orgulhosa se alguma coisa do meu projeto valer em todo o território brasileiro. Hoje, os jovens senadores vão eleger a mesa diretora e receber a premiação do concurso de redação do Senado. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.